Oi, Rosana. Olá, colegas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Rose Debem. Eu sou formada em Administração de Empresas e estou fazendo Pedagogia. Nessa atividade, estamos trabalhando, entre outras coisas, a oralidade. E a mesma está sendo utilizada para expor o trabalho investigativo e já foi utilizada também para aplicar a entrevista no próprio pedagogo. A gente fez todo aquele início, toda aquela sequência que a gente aprendeu no livro didático, o início, o meio, o fim, Essa entrevista em questão, o questionário, ele foi elaborado a partir do texto disponibilizado. O texto ele foi de Sônia Kramer, de autoria de Sônia Kramer. O nome do artigo, do texto, enfim, é As Crianças de 0 a 6 anos nas Políticas Educacionais do Brasil. Educação infantil é fundamental, tá? Então, como eu falei, eu vou passar para vocês um apanhado, um texto que eu fiz, uma conversa entre o artigo, o texto disponibilizado e a entrevista que eu fiz com a pedagoga. Tá, gente? Então, eu entrevistei a pedagoga, que na realidade ela é diretora de uma creche. Essa creche ela atende 230 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Eu dei para o meu texto o título de Políticas Educacionais, Teoria versus Prática. O subtítulo desse texto é muito significativo nesse trabalho, pois evidencia que muitas vezes na prática, como a gente sabe, a teoria é outra. Sônia Kramer ela afirma: de antemão, esclareço que considero a inclusão das crianças de 0 a 6 anos no ensino fundamental importante conquista para as populações infantis e para as famílias. Eu também concordo com a Sônia, na parte teórica. No entanto, entrevistando a diretora, eu percebo que a mesma, ela até concorda com isso, que é um avanço para as famílias, para as crianças, porém percebo que a mesma ela não concorda com o modo como essa inclusão é realizada. Relatando que a data corte do governo, a data corte, que é para completar 6 anos, até o dia 31 de março do respectivo ano, não é aplicada na sua integridade. As escolas, elas aceitam que completam 6 anos ao longo do ano letivo, e muitas dessas crianças, abram aspas, vão se arrastando pelo ensino fundamental, como relatado pela diretora. A mesma ainda complementa que houve muitas vezes dos pais a dificuldade que as crianças têm, de acompanhar a turma. Analisando os dois discursos, da teoria e da prática, percebeu a importância do quadro de profissionais dessa creche, por exemplo, ser composto quase que na totalidade por pedagogos e profissionais com especialização. Pois eles saberão introduzir as crianças no último ano da creche para o processo de alfabetização e letramento, por exemplo, onde a mesma relatou que desde os 6 anos as crianças vão sendo estimuladas. Fazendo um link com o artigo, onde a autora ela descreve assim: formar professores para lidar com as crianças pequenas é uma tarefa nova na história da escola brasileira. Ter crianças com menos de 7 anos na escola parece surpreender ou impactar gestores e pesquisadores. Isso tudo é muito novo. E como relatado na entrevista, nesse caso são crianças com 5 anos, que estão iniciando no ensino fundamental. Na escola pesquisada, na creche, enfim, foi relatada a falta de vagas para as crianças entre 0 e 3 anos. E a diretora afirma a necessidade de mais vagas, mais escolas na região, mais vagas, enfim, Porém, ela não visualiza um movimento por parte do município para suprir essa carência. Ao contrário, a mesma está há 7 anos na escola, como diretora e como vice-diretora nesse período, e comenta que nunca teve um grande investimento. Até os reparos com troca de fechadura, instalação de ventiladores não vem dos recursos do município, tem que vir do governo, E ela também comenta que muitas vezes para conseguir esses investimentos é necessário que a escola promova ações junto à comunidade, aos pais, para arrecadar esses recursos. Com relação à formação continuada dos professores, conforme mencionado no texto por Sônia Kramer, no caso das creches comunitárias, ela fala, no caso das creches comunitárias, essa realidade se impõe. Profissionais não habilitados dedicam-se ao atendimento de uma parcela significativa da população de 0 a 6 anos. A gente sabe, que essa é uma realidade, porém essa creche, o que pude observar, para minha grata surpresa, são todos profissionais da área, porém, como nem tudo são flores, tem muita rotatividade, os que não são efetivos, chamados de ACTs, onde a diretora relata que essa rotatividade muitas vezes atrapalha a sequência dos projetos. Ela diz que não chega a ser um problema, e sim para ela um desafio, desse treinamento, desses novos que vão sempre chegando.
A diretora a pedagoga, aquela diretora, deixou claro que a prefeitura faz um bom trabalho na parte da qualificação dos profissionais, isso ela faz. Que em 2016 totalizou mais de 1.000 horas de cursos e treinamentos, e que muitos professores não têm interesse em participar, mesmo a escola fazendo uma espécie de rodízio para que todos sejam contemplados. Então, pessoal, esse é o meu texto, tá? Eu estou finalizando. Só para deixar claro, eu até coloquei na observação, quando eu postei ele para a Rosana, nesta análise eu não entrei em detalhes, por exemplo, porque a data corte do governo não é respeitada e também com qual idade padrão é correto iniciar o processo de alfabetização. Foram assuntos que surgiram, ao longo da entrevista, ficaram em evidência no texto, são de extrema importância, mas não são o foco do trabalho, certo? Então, para finalizar, dia 29, nós nos encontraremos na nossa web, tá? E o que eu não consegui esclarecer aqui, né, nessa atividade, eu teria o maior prazer de esclarecer no dia 29 na nossa web, tá certo, meninas? Um abraço, tchau, até lá!